Nesta edição do Sala de Aula Profissões, nós vamos falar sobre economia. Eu conversei com o professor Isaías e dois economistas aqui da Câmara que falaram sobre o trabalho deles. Qual que é o perfil esperado do aluno que pretende cursar economia? Bom, o curso de economia é um curso bastante amplo em termos de conhecimento. É um curso que tem matemática, tem história, tem estatística, tem ciências sociais, além das disciplinas específicas do curso de economia. Então o perfil tem que ser um aluno que goste de história, ou seja, gosta de humanas, mas também que goste de matemática aplicadas. Além disso, é um curso que tem muita leitura. Então o aluno precisa ter gosto por leitura. Outra coisa, economia é uma ciência que precisa o aluno, para se dar bem em economia, tem que ser curioso, tem que gostar, já tem que ter algum interesse, ter demonstrado algum interesse por alguma coisa de economia. Então, normalmente, gostar pelo menos de ler jornal, a parte de economia, isso ajuda muito também. Mas, basicamente, gosto por leitura, curiosidade e, ao mesmo tempo, gostar de humanidades e de matemática. Esse então, é o perfil mistura um pouco aí humanas e exatas. Tanto que a maioria dos alunos que vêm fazer economia, muitas vezes vem por essa razão. Eles gostam de matemática, gostam de humanidades, e aí, normalmente, os professores de cursinho ou de colégio recomenda a economia porque é um dos poucos cursos que você consegue trabalhar as duas coisas. É um curso que tem bastante matemática, tem bastante estatística e, ao mesmo tempo, muita leitura. Então, é mais ou menos esse o perfil que normalmente é o perfil do aluno que procura economia. E em que áreas ele pode atuar depois de formado? É mais restrito ou é um mercado bem amplo? O mercado é muito amplo, né? Ele pode atuar tanto na esfera privada, em empresas privadas de pequeno, médio, grande porte, empresas brasileiras, empresas do setor de serviço, indústria, agronegócio. Pode atuar no setor público. Ultimamente vem aumentando muito a demanda por economista no setor público. Quando se fala, por exemplo, de eficiência, de melhorar a capacidade de planejamento e de execução de políticas públicas, o economista é um profissional importantíssimo para contribuir nesse sentido. Nos últimos anos vem aumentando muito a demanda da sociedade para aumentar a eficiência do gasto público. O Brasil paga muito imposto, o brasileiro paga muito impostos e sente que não tem retorno. E, em grande parte, esta diferença entre o que você paga e o que você recebe do setor público se deve à falta de eficiência. Então, o economista, por exemplo, é uma área nova que está crescendo bastante, que ele pode atuar. Mas, de maneira geral, os alunos formados na PUC de Campinas, 80% mais ou menos, vão para o setor privado, empresas média para grande da região metropolitana de Campinas. Dentro dessas empresas também há um leque enorme de atividades que eles podem desempenhar. Nós temos aqui alunos, ex-alunos, que trabalham com marketing, que trabalham com planejamento financeiro, que trabalham com estudo de mercado, até com recursos humanos, né? Eu já encontrei economistas que são chefes de RH. Então, mas assim, de maneira geral, o economista é preparado mesmo para trabalhar na parte financeira da minha empresa, planejamento financeiro, análise de investimento e estudo de mercado. Esse é o diferencial do economista. E por falar em setor público, o Bruno Rato comentou a experiência dele aqui na Câmara de Campinas. Aqui a gente analisa o projeto de lei, o impacto orçamentário e financeiro que os projetos de lei que passam pela Câmara, eles têm na vida das pessoas e principalmente no orçamento da Prefeitura Municipal. Então a gente trabalha de duas formas. Quando é um projeto dos vereadores, quando há solicitação, a gente faz a elaboração do estudo de impacto orçamentário para que os vereadores possam analisar e votar de maneira mais contundente o projeto de lei. E quando vem do Poder Executivo, a gente faz análise do estudo que eles mesmo elaboram, veja se pode fazer alguma modificação, alguma melhoria, algo nesse sentido. Muita gente, quando entra no curso de economia, não sabe ao certo que vai encontrar ali muita história e que vai ter que ler bastante e que o curso vai além das contas, aí acaba desistindo. Eu diria que a desistência no curso de economia ou a evasão não é maior do que em demais cursos, certo? Está dentro da média nacional. Esse é um problema do mundo inteiro. É comum a pessoa, no meio do curso, perceber, olha, não é bem isso que eu quero. Da mesma forma, também nós recebemos alunos na economia. Tem alunos que vêm do direito, da engenharia, da administração, para o curso de economia, até da psicologia. Já recebemos alunos da psicologia que falam, olha, não é isso que eu quero a economia. Então, mas não tem um motivo específico da desistência? Não tem um motivo específico. O mais comum
é o aluno dizer, olha, não me identifiquei com o curso, não é bem isso que eu quero, né? E aí muitas vezes ele achou um pouco que tem muita matemática ou muita leitura, enfim, são várias questões. Mas eu diria assim, hoje no nosso curso é uma taxa baixa, se você comparar com a média nacional, é menos de 10%, aluno que desiste do curso. O que é mais comum é o aluno chegar no curso, muitas vezes sem saber muito bem o que é, e ficar apaixonado, certo? Pela leitura, pela discussão, porque pense, você vai já entrar em sala de aula, por exemplo, no início já tem uma matéria chamada Introdução à Economia, e tem uma outra matéria chamada Economia Política. Os professores levam para dentro de sala de aula aquela discussão que está tomando conta da sociedade. Quando, por exemplo, eleição, ok? A maior parte dos temas que se discute em época de eleição se refere à economia. Então, participação do Estado na economia, privatização, abertura da economia. Então, tudo isso vem para a sala de aula. E de uma forma qualificada, porque economia, assim como futebol, todo mundo tem a sua opinião, porque ela está presente na nossa vida, certo? Você não tem como se fugir da economia se você vive numa cidade de mercado. Então é comum, todo mundo chega na universidade com um certo senso comum em relação a várias coisas na área de economia. Ao longo do curso, o objetivo, o curso chama Ciências Econômicas, né? Então ele vai adquirindo conhecimento científico, não só de economia, de matemática, estatística, ciências sociais, ciência política, direito, tudo isso está dentro do curso de economia, e vai qualificando. O aluno se sente muito... ele começa a ficar muito assim empolgado com isso, porque ele começa a entender. Porque economia é uma coisa que desperta interesse, mas que muitos não entendem. Então, ao longo do curso, ele começa a perceber e começa a entender o que está acontecendo. Então, é mais comum acontecer isso, o aluno entrar no curso com uma certa dúvida e já no primeiro semestre ele já se converte e se convence de que aquilo realmente é aquilo que ele quer fazer. Agora, a taxa de desistência é igual de todos os cursos, né? Qual a contribuição para a sociedade que a economia dá? O que a faculdade prepara esse aluno para ajudar na construção do mundo? Olha, é muito grande porque, de maneira geral, uma grande questão do mundo atualmente, por exemplo, vou dar um exemplo de uma questão que é o desperdício de alimentos, por exemplo, né? O economista está sempre trabalhando na busca de maior eficiência no processo produtivo, maior eficiência na relação de trabalho dentro de uma empresa. Então, a grande contribuição do economista está no permitir um planejamento melhor das decisões econômicas, principalmente aquelas decisões econômicas que envolvem médio e longo prazo. Por exemplo, hoje está crescendo muito o trabalho do economista na área de finanças pessoais. Tradicionalmente, o economista trabalhava em empresas, porque normalmente eram as empresas que mais se preocupavam com o planejamento financeiro. De uns tempos para cá, as famílias também começaram a se preocupar com isso. Então, como gastar o 13º, como gastar férias, como planejar, por exemplo, uma compra de imóvel, tudo isso. Então, é algo importantíssimo nesse sentido. Hoje em dia está aumentando muito a demanda, muitos economistas estão trabalhando como autônomo, montando o seu escritório na área de finanças pessoais. Então, tudo que envolve decisão econômica, principalmente decisões econômicas que envolvem o longo prazo, por exemplo, aposentadoria, etc., o economista contribui, porque ele tem um conhecimento bastante sólido na área de macroeconomia. E qual que é a questão hoje? Falta nas empresas, mas também nas famílias, um conhecimento um pouquinho mais acurado da economia, da macroeconomia, de como funciona a economia como um todo. E hoje não basta só conhecer a economia do Brasil, porque como as economias estão muito interligadas, então uma decisão que às vezes parece pequena de um governo nos Estados Unidos ou na China, afeta uma empresa aqui em Campinas. Então o economista é um profissional que está preparado para isso, ajudar nesse sentido, certo? Ou seja, ajudar as empresas e as pessoas a tomar uma decisão econômica mais qualificada, com menos risco, mais segurança e visando um benefício maior no longo prazo. Manter uma harmonia social ali. Isso. Claro, isso pensando do ponto de vista micro. Do ponto de vista macroeconômico, a ciência econômica ela tem uma contribuição importante,
no sentido de criar melhores condições de prosperidade, criar melhores condições de crescimento econômico, pensar melhores alternativas para reduzir desemprego. Okay? Então, assim, inflação, desemprego, crescimento econômico, atualmente vem aumentando muito a intersecção de economia com o meio ambiente. Então, como é que eu penso uma economia que cresça, que continue gerando riqueza, mas que ao mesmo tempo seja mais amigável ao meio ambiente, né? Então, a área de economia ambiental, por exemplo, é uma área que vem crescendo muito. Aqui no CEA, nós temos já um mestrado em sustentabilidade, no Centro de Economia e Administração. Apesar de ser um tema multidisciplinar, você precisa de outros conhecimentos, mas o economista hoje vem trabalhando bastante nesse sentido. Quer dizer, como reduzir, por exemplo, o impacto ambiental de atividades econômicas. Então, são muitas as contribuições que os economistas podem dar. Ele pode se especializar em várias áreas. Pode especializar em várias áreas. Pode dizer, normalmente, tem uma visão de que economista é aquele profissional que trabalha no mercado financeiro, no mercado de ações e tal. Aquilo lá é um componente, é uma parte, e talvez não seja nem a principal. Então, hoje você tem economista atuando em diversas áreas. Outra área que está crescendo muito, a economia da educação. Né? Educação é um problema. Como educar de forma eficiente, com o mínimo de recurso possível, as crianças? É um problema mundial. E o Brasil ainda é um grande problema para nós, é um grande desafio como você resolver esse problema. Nós conseguimos colocar todas as crianças na escola, falta resolver o problema da qualidade. E hoje tem uma quantidade enorme de economistas trabalhando com educação, por exemplo. Né? Comércio exterior é uma outra área importante. Então, o curso de economia é um curso bastante amplo em termos de conhecimento que o aluno vai adquirir no curso. Portanto, também é muito amplo em termos de áreas que ele pode atuar. Tá? Então, é um curso bastante interessante para quem não gosta muito de rotina, não gosta muito de trabalhos repetitivos. Tá? É uma profissão que é bastante interessante nesse sentido. A economia, ela é a ciência que estuda a melhor forma de alocar recursos escassos. Então, é por meio da economia que se determina qual a melhor forma de se aplicar os recursos, não só públicos, mas principalmente públicos, para que se garanta estabilidade econômica, que se garanta emprego para a população. Então, é através da economia que se determina qual a melhor forma de uso dos recursos, quais políticas que vão ser feitas para estimular a produção, para estimular o emprego. Então, a economia tem uma importância fundamental para a sociedade. A economia é uma ciência que está no dia a dia das pessoas, elas percebam ou não, né? Quando você vai fazer uma compra, você vai, recebe o salário no fim do mês, você está lidando direto ou indiretamente com a economia. No serviço público, ela atinge mais indiretamente a questão, por exemplo, no caso da Câmara Municipal, os projetos de lei que passam por aqui, a questão tributária, de impostos, mas também no dia a dia do comércio, algumas questões que você fala de atinge o comércio, atinge as lojas do município de Campinas. Já que o programa está de volta falando sobre o curso de economia. Estamos de volta com a Sala de Aula Profissões, que hoje fala sobre o curso de Economia. E o que vocês esperam desse aluno, dos alunos que entram para cursar Economia depois de formados? Qual a expectativa de vocês, professores? Olha, a principal expectativa, principalmente para nós na Universidade Católica, né, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas, ela tem, além do compromisso de formação com qualidade, ela tem também como proposta uma formação integral do ser humano. Eu não quero só um técnico, né? Eu quero um ser humano que pense a sociedade, inclusive levando em consideração os demais aspectos da vida humana. O aspecto econômico é um aspecto importante, mas não é o único. Você não pode tomar decisões usando apenas o critério econômico. Então, o nosso curso, além das matérias práticas, né, técnicas e teóricas, o aluno também tem uma bagagem de disciplinas que trabalham essa questão, né? Direitos humanos, por exemplo. Então, o que a gente espera? Eu espero, primeiro, que ele seja um excelente economista.
mas que além de um excelente economista, que seja também um cidadão comprometido com o bem-estar social, que nas suas decisões coloque não só os seus objetivos pessoais, mas também os interesses do coletivo, né? Por exemplo, a questão ambiental. O Brasil ainda é um país muito pobre, então, por exemplo, pensar alternativas, pensar estratégias para reduzir a pobreza, pensar estratégias alternativas e políticas para reduzir a desigualdade. Então, eu espero que saia daqui um economista bem formado no sentido amplo, no sentido integral, não só que saiba fazer conta, que saiba estudar mercado, mas também que entenda a necessidade econômica como uma parte importante da vida humana, mas não a única. Okay. E como que é a questão salarial no mercado de trabalho para esses alunos? Olha, é uma profissão que tem uma boa remuneração. A remuneração média hoje ela é bastante elevada se você comparar, por exemplo, outras carreiras. É uma profissão que normalmente o estagiário, por exemplo, vou falar das etapas que o aluno cumpre normalmente para inserir no mercado de trabalho. Ele começa a fazer estágio normalmente no segundo ano, né? Do terceiro para o quarto período é o momento que tem maior oportunidade para o estágio. O aluno faz estágio normalmente 2 anos e aqui no nosso curso a taxa de efetivação é bastante elevada, ou seja, ele terminou o estágio, normalmente ela é efetivada na empresa. É claro que isso depende de diversos fatores, inclusive do desempenho pessoal do aluno e tal. Depende também do momento. O momento atual não é um momento muito favorável ao mercado de trabalho em todas as profissões, ok? O momento atual é um pouco conturbado, mas mesmo assim, os nossos alunos não estão tendo dificuldade em conseguir estágio e aqueles que têm um bom desempenho nas empresas também não têm dificuldade de efetivação. Então, além de ter um salário, uma média salarial relativamente alta em comparação à média do país, também é uma carreira que permite uma ascensão rápida, porque economia dentro de uma empresa tem uma importância muito grande, então é uma carreira bastante valorizada nesse sentido. Ainda mais no Brasil, quando você tem uma economia que vive ciclos de crises, né? Uma economia que os economistas falam que é uma economia com muita volatilidade. Então, o dólar está sempre oscilando muito, a inflação. A demanda por economista aumenta. Inclusive, o interesse dos alunos por estudar economia em época de crise fica maior. Isso é meio curioso, né? E tem uma outra coisa interessante. Está se discutindo muito hoje o efeito das novas tecnologias, que alguns chamam de tecnologia 4.0 ou quarta revolução industrial, o efeito que essas tecnologias terão sobre várias profissões, né? E aí vários analistas começam a fazer prospecção, fazer previsões, projeções de quais são, não necessariamente profissões, mas atividades que dificilmente serão substituídas pelas máquinas, pelos robôs, pela inteligência artificial e assim por diante. Análise financeira, análise de mercado, sempre aparece como uma atividade que vai continuar sendo importante no futuro, apesar das novas tecnologias que elas têm um potencial extremamente grande de poupar mão de obra. O que isso significa? Essas atividades que envolvem finança, mercado, o economista é o profissional que tem mais capacidade de lidar com isso. Então, se eu olhar para o passado, é uma carreira interessante, é uma carreira valorizada, é uma carreira consolidada. Tem muitos cursos de moda que surgem e você nem sabe exatamente o que faz. O economista é uma carreira consolidada. A ciência econômica costuma-se datar o nascimento da ciência econômica, 1776, né, com a publicação de um livro chamado Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então, é uma profissão consolidada, mesmo no Brasil, que é um país... não é uma economia desenvolvida, mas mesmo assim é uma carreira consolidada. O nosso curso aqui da PUC de Campinas tem 77 anos, quase 80 anos. Então eu diria que é uma profissão que tem um passado interessante, um presente promissor e um futuro também promissor, se a gente for levar em consideração, né, o tipo de atividade que continuarão sendo importantes, os tipos de habilidades que o mercado continuará demandando. Então, eu acho que a profissão de economia está muito bem posicionada em relação a isso. E o Leonardo e o Bruno falaram sobre como é o trabalho deles no serviço público.
Quando eu fazia faculdade, eu já trabalhava no serviço público. Eu entrei com 19 anos na Prefeitura Municipal aqui de Campinas, e aí eu comecei a faculdade, eu estava no segundo ano da faculdade, então eu já desejava trabalhar e apenas seguir a carreira que eu já tinha. Eu acho que é uma profissão de grande responsabilidade, pensando aqui principalmente na Câmara, onde são aprovados projetos de lei relacionados ao orçamento, questões relativas a toda a legislação tributária e tudo isso. Eu acho que é de uma importância muito grande para a sociedade, para a comunidade de Campinas. Então é uma responsabilidade muito grande. Trabalhar com economia e ser responsável por fazer esse tipo de análise aqui dentro. Você pensava em trabalhar no serviço público? Olha, não era muito conversado sobre isso. Não sei se era o grupo que eu fazia parte, mas o interesse maior era a iniciativa privada mesmo. A questão pública ela era mais marginal, eu diria. Tinha sim, tinha aqueles interessados, mas eu diria que eram a minoria ali dentro. Os seus colegas pensavam em serviço público? Eles pensavam mais no setor privado mesmo. O pessoal já fazia trainee, estágio em grandes empresas, tinha alguns que trabalhavam em banco, alguns se aventuraram ali no mercado financeiro, em investimentos, bolsa. Então era bem eclético, não tinha definido. E o Bruno falou um pouco sobre a diferença entre o trabalho do economista no setor público e no setor privado. E ele e o Leonardo aproveitaram para dar dicas para quem pretende prestar vestibular para economia. O setor privado ele é mais agitado, ele ganha mais, mas você também corre mais riscos, né? Questão principalmente de desemprego. Banco é um setor, um ramo que você tem muita mudança, né, de emprego, muita demissão, muita contratação, então você tem essa incerteza maior. No setor público você tem uma estabilidade, mas o serviço também é bem complicado, é bem desenvolvido. Indica economia com certeza, ela te dá um ferramental para se pensar os problemas da sociedade, que eu acho que nenhuma outra disciplina dá. Então eu aconselho que faça e entre de cabeça, porque saindo formado no curso de economia você tem condição de responder a muitas dúvidas, que não só suas, né, mas dúvidas da sociedade. É uma matéria muito interessante, mas você precisa saber tanto da parte teórica quanto da parte matemática. Então é importante você gostar dessas duas partes. Às vezes as pessoas acham que é só a parte mais histórica e quem não gosta de matemática tem dificuldade muito durante o curso. Então prepare-se porque vai puxado, é difícil, mas vale a pena porque é uma ótima ciência e você vai aprender muita coisa, como eu disse, do dia a dia que acontece à sua volta e você não percebe.